Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês no nosso podcast Ecos da Esperança. E hoje eu trouxe para conversar conosco o Diogo. Ele é coordenador das nossas células paroquiais de evangelização. Vai contar um pouquinho para a gente como que funciona essas células, o que é feito, como entrar na célula. E agora eu vou passar a palavra para ele se apresentar e contar um pouquinho da história de como que surgiu a célula de evangelização. Tudo bem, Diogo? Olá, tudo bem? Obrigada pela presença, viu? Obrigado pelo convite e a oportunidade também de partilhar um pouco sobre o que são as células paroquiais de evangelização. Prazer é nosso. Eu comecei muito recentemente, faz quase 3 anos. Fui convidado, todo este processo da célula onde estou inserido veio de uma mesa do Alfa. Eu participava na equipa do Alfa, na organização, e houve uma mesa que sentiu a vontade de participar numa célula, que foi apresentada no final do percurso, e precisavam de um líder. Uma pessoa que organizasse, que coordenasse e que liderasse esta mesa, esta célula, e então fui convidado para este projeto que começou mais ou menos há 3 anos. É um projeto interessante, um percurso bonito de se ir fazendo, que não fazemos sozinho, e foi assim que tudo começou. Que legal. Da minha participação como célula, sim. E como que começou a célula de evangelização a nível mundial? Porque é um movimento mundial, não é isso? Sim, é um organismo mundial onde a base, a sede está em Milão, em Roma. Tudo começou em 1987 com Dom Pigi, que sentiu esta necessidade de que na sua paróquia houvesse algo mais, que retornássemos um pouco ao passado, da origem da Igreja, da comunidade primitiva da Igreja, e então começou a formar pequenos grupos dentro da paróquia para que se reunissem e pudessem fazer o seu caminho de, não é bem uma catequese, mas de aprendizagem à volta do Evangelho. Foi assim que começou, depois foi-se espalhando pelo mundo e chegou a Portugal pelo Padre Jorge, que trouxe para a nossa, que agora está aqui na nossa unidade pastoral, mas começou há bastante tempo, e tem vindo assim a acontecer pouco a pouco pelo mundo a espalhar-se. Que bom. E aqui na nossa unidade pastoral, tem uma noção de quantos grupos nós temos hoje, quantas pessoas participam, para o pessoal conhecer, entender como que está essa dinâmica dentro da nossa unidade? Sim, nós temos agora, de momento, cerca de 12 células ativas, com perto de 100 membros. Entre 100 e 110 membros. Estamos agora sim numa fase de crescimento, bastante interessante. Eu integrei, e posso partilhar, o grupo que coordena as células aqui na unidade pastoral há cerca de 2 anos, a convite do Padre Jorge. E então começamos a analisar, a perceber quantas células, os membros ativos. Então neste momento é esse o número que temos. Estamos a crescer, as pessoas estão motivadas para crescer, principalmente as que fazem o percurso alfa e depois procuram algo mais, querem continuar aquele caminho de crescimento de fé e de conhecimento de Deus. Sim. E passam pelas células. E o legal é continuar esse crescimento em grupo, não é? Sim. É ter essa possibilidade, porque rezar, orar na nossa casa ou no nosso cantinho ali na igreja, quando tem a Santa Missa, é ótimo, mas também poder partilhar em grupo, montar uma comunidade pequenininha ali onde possa se criar esse ar de união, de família, é muito gostoso, não é? Sim, a experiência é ótima e é fundamental, porque sozinho, e nós temos essa experiência também, e também nos foi dado esse testemunho através dos Evangelhos, sozinhos não é tão bom e é mais difícil. E em caminho tem outro gosto. A experiência de fazer caminho, de partilharmos as coisas boas, mas também as dificuldades, nos sentirmos apoiados, é uma experiência muito boa. E é isso que queremos, e é esse o propósito das células. As células nasceram com esse propósito, de haver grupos onde haja comunhão, onde as pessoas não se sintam sozinhas neste caminho que fazemos de Deus. E com este grupo também se pretende que não fiquemos fechados. Vamos mais além. Nós crescemos em grupo, nesta pequena família que se forma, mas depois o nosso propósito é ir fora.
Existe uma palavra que é o oikos, que é o grupo de pessoas por quem rezamos ou por quem temos uma preocupação que gostávamos que sentissem esta mesma felicidade que temos. E o nosso propósito é, nestas reuniões, neste caminho que fazemos, também crescer ao ponto de podermos convidar essa pessoa para vir ter connosco. É uma missão muito bonita. É a bonita. nossa missão, sim. A missão das células não é ficar fechada, é crescer, multiplicar-se e partilhar. Também daí o nome de evangelização, é partilhar depois com os outros esta felicidade, é aquilo que sentimos, aquilo que acreditamos. Sim. E só para que a gente tenha um pouquinho mais de noção de como que acontecem, como que é a dinâmica das células, como que são os encontros, aonde são, qual que é a norma ali de seguir no encontro, quando vocês se reúnem, existe uma tendência, uma cartilha a seguir, como que é? Existe uma dinâmica que é um pouco a base do que são as células. Como disse antes, as células são formadas um pouco para chegar à igreja primitiva, aquilo que foi a origem da igreja, onde o princípio, idealmente, ou o que é proposto, é a reunião em casa, pode ser em casa de um dos membros, ou depois ir rodando pela casa dos membros, isto para nos dar um espaço acolhedor, onde nos sintamos bem, para fazer este encontro, e o encontro depois começa com um momento de louvor, vamos agradecer a Deus pelo aquilo que foram a última semana ou as últimas semanas. Depois temos a nossa partilha, de duas perguntas-chave que temos no encontro: o que é que eu fiz por Deus e o que é que Deus fez por mim, ou seja, aquilo que eu identifico. E aqui a partilha entre os membros, entre este grupo, é muito importante porque nos faz crescer, perceber onde é que Deus está na minha vida. Às vezes estou tão distraído com a azáfama do dia-a-dia que não percebo, não entendo, e daí a riqueza de ser em partilha, de nós podermos ser ajudados a identificar esta ação de Deus na nossa vida. Depois passamos a um ensinamento, e aqui entra o segundo nome deste grupo, as células paroquiais de evangelização, porque a célula está ligada à paróquia. Não somos um grupo independente, temos uma missão que nos é dada e é guiada pelo líder espiritual, o parco, neste caso da unidade pastoral, aqui em São José e São João Batista, que nos propõe um ensinamento. Começa com uma passagem do Evangelho e depois vamos elaborar à volta dessa passagem. No fim do ensinamento partilhamos, este é um outro momento, o que é que este ensinamento nos diz, o que é que nos toca, qual é a mensagem que nos traz nesse dia. No final, e porque continuamos ligados à paróquia, podemos falar de anúncios, por exemplo, o que vai acontecer na paróquia. Isto é também uma forma de nos chamar a participar e a estarmos ativos na paróquia. Sim, de repente eventos que podem ir juntos, Exato, não é? Sim. E isso vai ser muito bom para a união e depois somos uma célula, mas estamos inseridos num grupo de células. Como falei há pouco, existem muitas na nossa unidade pastoral, não estamos sozinhos, fazemos parte desse grupo. E termina depois com uma oração de intercessão, onde vamos pedir a oração comunitária. Partimos desse princípio da importância de não estarmos novamente sozinhos, por uma necessidade que tenhamos. Podemos também rezar por uma pessoa que conhecemos e que precisa da nossa oração. Podemos rezar pelo membro do oikos, aquele membro que eu gostava que viesse para a célula, e termina assim este encontro de célula. Os encontros têm em média 1h15, às vezes 1h30 de duração. O porquê desta não é uma rigidez, mas o porquê desta proposta? Não queremos que as pessoas se sintam cansadas, porque muitos dos encontros acontecem ao final do dia, depois do dia de trabalho, onde vamos recarregar energias. Se o encontro durasse 2, 3 horas ou mais, a pessoa sentir-se cansada, depois da próxima vez já iria custar mais. Então a nossa proposta é ter um encontro não muito longo, para haver a motivação, e assim permanece o desejo de voltar, de querer mais. E esta é a dinâmica que é proposta como organismo das células para os nossos encontros.
Que bom, hein? Até eu já quero conhecer, porque eu ainda não faço parte de nenhuma célula. Vai ser no fim desta nossa conversa, vai surgir o convite. Com Certamente. certeza. E falando nisso, como que os nossos paroquianos, ou até mesmo pessoas de fora que ainda não participam da nossa paróquia, podem ter acesso a entrar, a entrar no grupo das células de evangelização? Ok. Como que se chega até vocês? Então, as células não necessitam de nenhuma base, ou seja, qualquer um pode fazer parte de uma célula. Se vem à Eucaristia, a uma das Eucaristias na nossa unidade pastoral, pode falar com a equipa de acolhimento, ou no final até com o pároco, ou então na secretaria na nossa unidade pastoral, seja em São José ou São João Batista, na secretaria também é o momento pode chegar, dizer que gostaria de fazer parte de uma célula e a pessoa que está a receber vai conduzir, ou eventualmente ficar com o contacto, se a pessoa assim desejar, e nós entraremos em contacto com essa pessoa. E o processo é muito simples, o convite é aberto pode participar ou acompanhar uma célula num dos dias que acontece. Entre os nossos grupos, as nossas cerca de 12 células que temos, reúnem praticamente todos os dias, exceto ao domingo, e temos vários horários, são essencialmente ao final do dia, mas depois temos algumas que também reúnem à tarde, e a pessoa diz-nos qual é o horário que se sente mais disponibilidade ou mais confortável em ir, e depois será apresentada à célula, essa célula, e será recebida. Que bom, todos são muito bem-vindos, não é verdade? Sim, sim. E é livre, é importante que as pessoas entendam que se não conhecem, se não sabem como é que vai ser, podem se sentir livres a participar e depois no fim vão pensar se querem continuar ou não, claro. Não. Se identificam. Exatamente. Se identificam, retornam, não é verdade? Sim. Que bom. E vocês têm um e-mail também, não tem, Diogo? Quer Sim. deixar aqui para o pessoal? Nós temos um e-mail que é um pouco longo e complexo, mas depois ficará anotado no vídeo, cpe.sj, que é de São José, .sjb de São João Batista, coimbra.gmail.com. Que bom, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, partilhar a importância desse grupo, porque além de evangelizar, eu vejo pelo que você contou, que vocês intercedem, que são uma família, uma união realmente. Sim. É muito importante e muito obrigado por esta oportunidade. As células são um pouco, não são muito conhecidas. Nós queremos passar agora essa mensagem e também pela forma livre como são e abertas como são. Sintam-se livres de participar, de estar aqui num grupo que é uma família alargada desta unidade pastoral e foi uma oportunidade muito boa que nós agradecemos. Estão convidados, estás convidada também a participar. E certamente que um dia vai sentir esse desejo de estar presente, porque é um caminho bonito que se faz. Que bom, obrigada. Obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal. Até a próxima.